Estamos prontos para o TEDx Funchal. Quando foi-me proposto de vir aqui a falar do meu Então Era Isso, tenho que confessar que tive uma certa dificuldade. Fiz o exercício que você falou esta manhã, mas que é isso que me motiva a estar lá com isso todo o tempo? Que é isso que estou a pensar quando acordo? Que é isso que me mantém acordado até as tantas pela noite? Depois de pensar um bom bocado, cheguei à conclusão. Pois, são os videojogos. Está certo. Mas como assim? Como chego a tal conclusão tão absurda? Bom, como foi dito, o meu percurso tem sido um bocadinho acidentado. Para chegar ao meu Então Era Isso, os videojogos, eu tive um percurso assim, que pensei, na altura, que o que eu vou estudar na universidade era a época das .com, internet estava no seu máximo, eram todas oportunidades, e disse, olha, eu vou para a engenharia de telecomunicações, isto vai ser bom. E foi confirmado. No primeiro dia, nos reúne o presidente da faculdade a 600 alunos lá em Barcelona. Estamos todos assim, todos assustados. E nos diz, vocês vão ser os líderes da sociedade. Olha, primeiro dia da universidade, e já sou líder da sociedade. Sim, terminamos o curso. Ah, está bem. Assim que trabalhei muito duro durante 5 anos, muitas noitadas, algumas delas a estudar. E, afinal, conseguimos ser líderes. Líderes do desemprego em plena crise. Okay? Assim que, de repente, eu tenho estudos, quero trabalhar em telecomunicações e os únicos que nos oferecem emprego são consultoras. Está bem. Assim que começo a fazer entrevistas. Fiz imensas entrevistas. Foi lá numa das entrevistas que eu percebi que qualquer coisa estava errada. Como foi? Então, fui à entrevista e o entrevistador pegou o meu currículo. Okay? Olha para mim. Eu já tinha o cabelo comprido, tá bem? Olha para o currículo, olha para mim. E acusou-me publicidade enganosa. Eu, como assim? E disse, na fotografia você leva gravata. Então eu percebi, qualquer coisa nesse mundo que não é para mim. E vocês, se pegam no Flyer 2, vão ver que levam o mesmo casaco, mesma camisa, publicidade, exatamente o que vem hoje. Está bem? Aprendi a lição. Mas entrei a fotografia e agora lavei a roupa. Está bem? Ok. Está bem. Foi então que eu percebi. Isto não é a minha coisa. Isto não é para mim. Então pensei, o que vou fazer eu? Eu gostei da investigação. Quando fiz o meu projeto final de carreira. Está bem, então, vou experimentar isso. Comecei a mandar à procura de doutoramentos e encontrei uma oportunidade na Suíça. Na Suíça. Olhem, um doutoramento em neurociência computacional e robótica. Olha, isto sim que soa bem. Diz, tem que ser desta vez. Desta vez, de certeza que eu consigo. Está bem, fui lá, 4 anos, neurociência computacional. Vamos a perceber como funciona o cérebro. Promissor. Só que aprendi como funcionava o cérebro de um mosquito. Ok? Mas é complexo, suficientemente complexo. Não é uma brincadeira. Mas não é bem isso que vai mudar o mundo. E depois, o meu robô ia ser um robô inseto. Pode ser fixe, só que o meu robô inseto acabou por ser assim de grande. Está bem? E a inteligência era não bater nas paredes. Okay? E eu consegui, no 95% dos casos. Okay? E ali foi que eu percebi, se calhar, isto não vai mudar o mundo. Eu quero fazer qualquer outra coisa que tenha mais impacto. E voltei para Barcelona. Lá em Barcelona estive num centro de estudos audiovisuais, onde começamos a trabalhar com a realidade virtual. Outra coisa muito fixe, realidade virtual. Que muito bem. Mas foi no momento em que nós tivemos um projeto com pacientes neurológicos que tinham sofrido um ictus. Lá que tudo de repente começou a fazer sentido. Um percurso bizarro, errático, se calhar que não sabia muito bem onde estava a ir, fez tudo sentido. Por quê? Porque começamos a trabalhar com os pacientes de ictus, que têm uma lesão no cérebro, portanto, a componente neurociência entrou ali. Começamos a usar robótica assistiva, de repente o meu insecto se tornou útil, e começamos a usar videojogos para os auxiliar no seu processo de reabilitação.
E o meu desafio agora é tentar convencer que os videojogos, se calhar, longe de ser uma coisa negativa, podem ser uma ferramenta bem válida para ajudar estas pessoas. Como assim? Primeira coisa, motivação. Por que motivação? Os nossos pacientes, depois de um AVC, depois de um traumatismo, eles perdem competências muito básicas que eles tinham antes. O processo de reabilitação é um processo complexo e duro. Porque até o mais básico que nós conseguíamos fazer antes, já não conseguimos. E estamos confrontados no processo de reabilitação ao fracasso. Eu tento, não consigo. Eu tento, não consigo. Okay? É um processo difícil. Portanto, o que acontece é que muitas vezes os pacientes deixam a reabilitação porque não estão a ver o objetivo, o progresso, e outras entram, se calhar, em estados mais depressivos. Onde podem ajudar os videojogos aqui? Imaginemos que nós conseguimos, em vez de fazer tarefas de reabilitação num contexto hospitalar normal, nós tornamos as tarefas de reabilitação jogos. E os jogos, de repente, já são uma coisa mais motivante. Eu, se calhar, já não vou fracassar, porque no jogo eu consigo atingir os meus objetivos e tenho feedback positivo. Ademais, é engraçado. A primeira questão. Mas isto é óbvio, os jogos não são motivantes. Mas o que mais nos permitem as tecnologias do entretenimento? Uma coisa muito importante quando estamos a falar de pessoas com déficits motores. Adaptação física. Como assim? Nós, o que queremos fazer? Queremos proporcionar mecanismos de feedback para que estas pessoas possam treinar as suas competências motoras e ter feedback positivo. As tecnologias do entretenimento nos têm dado sensores tremendamente baratos que nós conseguimos usar para isso. Se nós temos pacientes que ainda têm capacidade motora, nós podemos capturar os movimentos com os mesmos dispositivos que jogamos videojogos. Agora, se os pacientes têm um déficit motor que não lhes permite ter movimento ativo sozinhos, sequer temos que recorrer ao que se chama tecnologias assistivas. Robôs ou exoesqueletos, alguma coisa que possa auxiliar na realização do movimento. Mas, às vezes, nem sempre é possível um movimento. Então, nesse caso, até podemos usar técnicas de neurofeedback, que vamos falar depois. Então, nós, o que fazemos? Escolhemos qual é o conjunto de ferramentas que cada um dos pacientes precisa para o seu treino. Neste caso, temos um paciente que tem um auxílio de um robô assistivo que está a fazer um treino físico enquanto joga um videojogo. Mas o que é interessante aqui? Estes sensores que nós estamos a usar para a interação, hoje em dia nos permitem perceber o segmento ocular, onde é que olha a pessoa, quais são os movimentos, o que faz com os objetos, podem ser úteis para outra coisa. Para o quê? A monitorização e a quantificação. Quantificação é tremendamente importante. Por quê? Os pacientes estão num processo em que têm de melhorar. Mas como se eles estão a melhorar? Só se consigo medir a minha performance. Quando fazemos reabilitação, muitas vezes, eu não consigo escovar os dentes, ponhamos um exemplo. E vou demorar bastante treino até conseguir. Mas eu vou progredir, mas não vou ter feedback adequado sobre isso. Então, se nós conseguimos quantificar, por exemplo, aqui temos um exemplo de um movimento à velocidade dos braços, eu vou poder quantificar nesse momento e também no tempo. E posso proporcionar aos meus pacientes, semana a semana, sessão a sessão, como devem estar a fazer uma certa tarefa. Isto é muito importante, porque lá os pacientes percebem, olha, me esforcei, tive mais pontos, okay? Fiz melhor. Conseguem quantificar, uma coisa que é muito difícil quantificar no ambiente hospitalar. E isso se torna agentes ativos da reabilitação, porque eles podem tomar a iniciativa e não receptores passivos. Também o facto de nós podermos quantificar nos permite outra coisa, que é a adaptação automática. Como assim? Se eu sei como devem estar a fazer um paciente, eu posso adaptar o jogo. Vejamos agora um exemplo de um jogo que foi desenhado para treino cardiovascular, okay? Através de stepping e de treino dos membros superiores. Os jogos podem ser bastante complexos. Neste caso, tem a parte dos membros inferiores, superiores, tem a tarefa cognitiva e eu posso mexer em muitas coisas para fazer mais fácil e mais difícil. O que acontece? Se nós queremos fazer que o treino seja ótimo, temos que ser inteligentes como fazemos isso. Por quê? Porque se o jogo é muito mais simples, o que vai acontecer? Os travos residem, não vou ligar muito
Okay? Não vai ser interessante. Se é muito difícil, vou acabar frustrado e minha performance vai ser baixa. Tenho que buscar o equilíbrio lá. E o que acontece quando encontramos esse equilíbrio? Estamos na zona, o que se conhece como flow, que é um estado em que estamos imersos dentro do jogo numa tarefa. E o que queremos conseguir? Exatamente isso. Pessoas completamente dedicadas e investidas nesse exercício a tentar fazer as coisas da melhor maneira. Okay? Portanto, jogos podem nos auxiliar lá. Outra componente, validade ecológica. Mas o que tem a ecologia a ver com os jogos? Vamos a passos. O que é isto da validade ecológica? Vejamos um exemplo de treino cognitivo depois de uma lesão cerebral. Isto é um tipo de treino muito habitual para a reabilitação cognitiva. O que temos? Temos um paciente que está a utilizar uma caneta em papel e lápis para realizar uma tarefa. Hoje estamos a falar de pacientes de AVC, que geralmente têm déficit motor e ou cognitivo. Okay? Se eu tenho um déficit motor e tenho que já interagir com a caneta, isto não vou início. Depois, está bem, eu faço as sopas de letras, estas tarefas, que claramente são tarefas de treino cognitivo. Mas qual é o meu desafio? Eu tenho que ser independente em casa, tenho que preparar refeições, tenho que ir ao supermercado, tenho que ser capaz de ir de casa ao supermercado e voltar, tenho que levantar dinheiro ao multibanco. Como vai me ajudar isto? A distância é muito grande. Okay? Portanto, precisamos de treinos que sejam mais próximos e ali onde os jogos e a realidade virtual entram. O que fizemos? Neste caso, nós pegamos nas tarefas que normalmente nós treinamos em papel e lápis para treinar as competências cognitivas, as convertimos num treino contextualizado. Neste caso, numa cidade virtual, em que uma pessoa tem que treinar as suas competências num contexto muito próximo do que eles vão fazer e vão precisar no futuro. Por exemplo, navegar uma cidade, ir ao supermercado, fazer as contas, usar um multibanco, coisas muito básicas, mas que são necessárias para ser independentes na vida diária. Navegação, ir à farmácia. Há um conjunto de tarefas que, assim, são muito mais próximas ao que nós precisamos, que não esse treino mais abstrato. E mais uma coisa que pode parecer pouco óbvia. Neurociência. Agora, estamos a falar de videojogos, está bem, isto tem os sensores, movimento, a realidade virtual, mas neurociência, e acho que aqui vai fazer a diferença. Quando nós consideramos princípios da neurociência nos videojogos. Vamos passo a passo. O que significa isso? Vou pôr um exemplo de um paciente em particular que não tem movimento ativo, não tem capacidade de movimentar, depois de um AVC, um dos braços. Está bem? Existe literatura abundante que fala do treino mental. Há muitos desportistas que, de facto, usam isso. E que é isto? Se nós imaginamos que estamos a fazer um movimento, áreas do nosso cérebro que são as mesmas que as áreas que eu usaria para fazer um movimento, que são ativadas. Portanto, se eu não posso realizar um movimento, se imagino o meu cérebro que o que tem a lesão vai ser ativado de uma maneira semelhante. E nós podemos fazer isso. E está muito bem. Existe literatura que diz isso é efetivo. Mas agora, o que acontece? Como sei eu se estou a imaginar bem? Qual é o feedback que eu estou a ter? Em que contexto estou eu a imaginar? Lá o feedback é muito importante. Por isso, quando nós criamos um ambiente virtual para proporcionar feedback, imaginem que eu estou a imaginar uma ação e de repente vejo um mundo virtual que está a reagir a esta ação. De repente tenho mais feedback e o meu cérebro pode perceber o que está a acontecer lá, ativar mecanismos de recompensa, de reconhecimento de ações. Mas isto é muito abstracto. Como que funciona concretamente? Nós utilizamos Brain-Computer Interfaces. Vamos à eletroencefalografia, medimos a atividade aqui, por fora do cérebro, atividade elétrica, e tentamos traduzir a intenção motora, a imaginação, em ações que o computador possa perceber. E como fazemos isso? Se eu sou um paciente e fisicamente não consigo realizar um movimento, vamos lhe dar um corpo virtual. Corpo virtual que consiga controlar através dessa imaginação motora.
E, portanto, apresentamos em primeira pessoa um corpo virtual que vai realizar uma ação muito simples. Vai remar para a direita ou para a esquerda para apanhar umas quantas bandeiras que estão lá, numa espécie de jogo. E como funciona? Temos aqui uma pessoa que tem o Brain Computer Interface, está a ser capturadas as intenções motoras e, como veem, acontecem coisas lá, a movimento dos braços, tudo controlado pelo cérebro, no movimento físico, mas está a pegar em 2 cilindros. O que são estes 2 cilindros? Tem vibração, tem um feedback táctil. O que significa? Quando esta pessoa imagina, vou mexer o braço direito, assim, visualiza o braço direito a mexer, mas também sente a vibração no braço direito. Portanto, estamos a fechar o ciclo intenção e feedback, dando mais ferramentas ao cérebro para poder perceber o que está acontecendo. Será que funciona? Aqui vou falar de um caso, poderia falar de casos que não funcionam, em que vou comparar quando nós fazemos uso dos jogos com e sem ter estes princípios neurocientíficos dos que falei. Este é um paciente que utilizou o nosso sistema durante um treino de 1 mês. O pré é, no início do treino, durante 1 mês esteve a treinar com o Brain Computer Interface e este sistema a remar, e depois temos 1 mês depois do treino. Vemos que melhorou, que é uma linha ascendente, e a linha horizontal indica o que clinicamente são ganhos importantes, que fazem a diferença clínica. Não estadística, sino clínica, quer dizer que pode fazer alguma diferença nas atividades desta pessoa. E se comparamos isto com jogos que não utilizam estes princípios neurocientíficos, aqui temos exatamente os mesmos dados em cima dos dados do grupo, onde a linha vermelha é a média, nos 3 momentos. Que vemos? Que, para algumas pessoas, pode ser tremendamente benéfico incorporarmos estes princípios. Estes princípios só conseguimos fazer através dos videojogos. Portanto, a minha conclusão aqui é: 1. Os videojogos estão cá para ficar e vão ficar até nos nossos hospitais, centros de reabilitação, etc. São ferramentas bem úteis que podem mudar a vida das pessoas para melhor. E o segundo ponto é: não planifiquemos em excesso. Tentemos fazer isso que realmente achamos na altura. Não pensemos muito além onde quero chegar, porque quero defender esses percursos bizarros, acidentados, se calhar erráticos, porque no fim, de certeza, vamos a encontrar um desafio mais bem interessante que se não tivermos feito. Obrigado.